Boa noite, estamos aqui na página da Igreja Presbiteriana de Pilar Carioca. Tivemos aí um contratempo, começamos um pouco atrasado, mas nessa noite muito especial, e como faremos menção também no período das 19 horas, quando estaremos adorando ao Senhor, sobre o domingo de Ramos, né? Uma data importante na fé cristã, na entrada do Messias na Terra Prometida, onde ele entra em Jerusalém e entra para nos garantir a vitória a partir do seu sacrifício, mas também da sua ressurreição. Então, a todos um belo domingo, como já estamos encerrando, acho que você tenha tido um belo domingo de Ramos, né, marcado no nosso calendário litúrgico. E nessa noite vamos ter uma participação especial, vocês já devem ter visto aqui ao meu lado. Está conosco nessa noite o reverendo Jefferson Raposo, pastor da Igreja Presbiteriana, tem colaborado bastante conosco aqui na nossa região, e também psicólogo, né, formado, tem atuado na área e estará nos dando algumas orientações concernente a esse momento de quarentena. Mas antes de passarmos a palavra, antes de fazermos também algumas considerações, já deixo para você, se você que está em casa, dependendo do que você esteja vivendo, se você já desejar fazer suas perguntas, essa é a oportunidade, né? Esse vai ser uma consulta online, vamos assim dizer, e free, né? Não vai ser, estamos sendo abençoados hoje aqui pela formação, pelo estudo, pela capacidade do nosso irmão dentro do que ele se propôs a falar nessa noite. Mas antes eu queria deixar um texto de Filipenses 4, verso 8, que diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então, nesse momento de quarentena, a mente corre, né? A nossa mente pensa, nós analisamos até quase que do momento do nosso parto até agora. Estamos pensando, revendo a vida inteira, ou soube que, inclusive, tem gente que está até revendo séries que já assistiu no passado e estão vendo de novo para ocupar o tempo e ocupar a mente. E aí é justamente nisso que a gente quer pensar. A mente, realmente, ela não para, ela nos faz lembrar de situações, pensar, remoer, enfim, passarmos por essas questões todas que são da realidade da existência humana. E nessa quarentena, com certeza, as complicações podem vir nessa área. Então, como disse o apóstolo Paulo em sua carta aos Filipos, né, para os Filipos, em Filipenses, tudo que for verdadeiro, saudável, justo, puro, tudo que for amável, seja isso que encha a sua mente, seja isso que esteja na sua mente, para te fortalecer nessa quarentena. Pois bem, mas estamos aqui hoje e a palavra maior vai ser do nosso irmão reverendo Jefferson. Jefferson, né, obrigado por estar aqui conosco, é uma alegria poder recebê-lo aqui, tá? E podermos usufruir um pouco da sua experiência e da sua qualificação para nos ajudar nessa quarentena, que não é fácil para ninguém. Eu estava lendo alguns memes, e dentre esses memes eu achei um muito engraçado, né? Até mostrei para minha esposa que um dos memes diz assim: os casais que conseguirem sair dessa quarentena juntos realmente não se separam mais, né? Então assim, eu achei aquilo muito engraçado. Falei assim: Kelly, eu acho que estamos no caminho certo, tá vendo? Mas aí o que você tem a dizer? Fique à vontade. Como é que funciona a nossa mente nesse período onde está todo mundo dentro de casa, né, fechado nos seus lares? Boa noite, gente. Boa noite você que está nos assistindo. Boa noite, reverendo Igor. É um prazer estar com vocês aqui nessa noite, né, participar dessa palestra, tirar algumas dúvidas, entender um pouco mais sobre esse isolamento social. Levando em consideração, a primeira coisa é que o isolamento é necessário, porque a demanda faz isso. Falo muito sobre o achatamento de uma curva de pessoas infectadas, e isso faz com que as pessoas pensem quando vão voltar à normalidade. Posso dizer uma coisa para você que está nos assistindo agora: a normalidade não vai voltar não tão cedo. E isso faz com que a gente tenha pensamentos exagerados sobre aquilo que está no futuro. Como será? O que vai acontecer? Isso se chama basicamente ansiedade. Ansiedade é pensar em demasia do passado, não viver o presente, perder a perspectiva do futuro. A ansiedade é um problema, no sentido de você sentir a dor antes do problema chegar. Exatamente. Na verdade, ele está na mente, mas não quer dizer que ele vai se materializar. Você já cria uma perspectiva, você cria um quadro todo desfavorável, porque a ansiedade é sempre negativa.
Não existe ansiedade positiva. A forma como ela apresenta na vida da pessoa faz com que ela se jogue para baixo. Pensamento negativo, nada vai dar certo, tudo vai dar errado. Tem até um desenho que a gente assistiu quando era pequenininho, que era o Libby, né, a hiena, que ela sempre falava, vida, azar, o que está nessa? Fica sempre no passado. Parece que nunca vai dar certo. Mas esse momento de quarentena faz com que a gente pense em demasia. E esse pensar em demasia faz com que a gente também comece a trilhar, pensar e andar aonde não é. São os pensamentos intrusivos. Um pensamento intrusivo é aquele que vem na sua mente de forma de colocar mais para baixo possível. E isso, vou dizer uma coisa para você, é normal do ser humano. Isso já é fora da área psicológica, que é a área religiosa, que faz com que o ser humano pense negativo porque ele se torna negativo. Na área psicológica, é o ser humano sem uma perspectiva daquilo que vai para frente, aquilo que ele tem à frente. Então, no pensamento intrusivo, a maioria das coisas que aparecem é você não conseguindo realizar aquilo que você almeja, os seus sonhos, os seus projetos, você acaba deixando isso de lado e passando a deixar eles tomarem conta do seu pensamento por completo, a ponto de você explodir com a pessoa que está próxima de você, e a pessoa próxima de você fala assim, mas o que eu fiz? Eu não fiz nada. Cria-se tanta coisa na mente, mas tanta informação na mente, que você explode achando que a pessoa está ouvindo os seus pensamentos. E nesse caso da quarentena, onde muitos sonhos estão sendo prorrogados, outros interrompidos, né, e perspectivas de carreiras também profissionais também sendo de uma certa forma brecadas, né, isso gera ainda mais ansiedade, gera muito mais esse pensamento intrusivo, aí que eu chamo de intrujão, né? Pensamento intrujão, ele entra e faz uma bagunça na nossa cabeça, né? Você estava falando aí, eu lembrei, teve uma noite dessas, né? Uma madrugada dessa, dormi bem, né? Graças a Deus, mas acordei no meio dela com um pensamento, e aquele pensamento me levou às lágrimas, né? No final foi um tempo prazeroso, porque tive a oportunidade ali de ter um momento de oração e entender algumas respostas na vida, mas realmente eu senti que eu acordei num momento delicado, um momento com um pensamento muito triste, para baixo. Deus me conduziu num momento de oração ali que no final passou sendo até uma madrugada bastante agradável. Mas eu acredito que possam ter outras situações, as pessoas possam acordar com esses pensamentos, continuar neles, né, e continuar sofrendo e às vezes até aumentando esse sofrimento. Isso é possível? A ideia desse pensamento é justamente essa. A pessoa perde o controle e começa a aumentar cada vez mais aquele pensamento a ponto de explodir, ou até mesmo de criar um estresse dentro de casa, um estresse com as pessoas, um estresse nas redes sociais, explode com qualquer coisa, né? E isso, pensamento intrusivo, é craque em fazer esse tipo de coisa. O que a gente precisa fazer quando o pensamento intrusivo aparece? Você precisa ter um pouco mais de domínio sobre aquilo. Por quê? É só um pensamento. Não quer dizer que aquele pensamento é a realidade. Porque a mente humana, ela tem umas facetas, elas preenchem lacunas a ponto de você achar que aquilo que está acontecendo é real. Mula sem cabeça, Saci Pererê, ventou no canavial, ventou no bambuzal, e é o Saci Pererê que está assobiando. De tanto que se conta a história, de tanto que você tem aquela fábula na cabeça, como psicólogo, você tem aquela fábula na cabeça, que você preenche uma informação da fábula a ponto de torná-la real. Escutei o assobio, é ele. Aconteceu aquilo, é aquilo. Você preenche as lacunas, só que o pensamento intrusivo faz com que você preencha ela demais. E esse preencher demais faz com que você saia do seu controle normal. Uma coisa interessante sobre pensamento intrusivo é que muitas pessoas, personalidades mundiais, tiveram pensamento intrusivo. E eles dominaram o pensamento intrusivo e criaram algo. E nós saboreamos esse algo até hoje. Quer ver uma coisa? Durante uma quarentena, um isolamento social, na Inglaterra, criou-se a frase ser ou não ser. William Shakespeare, dentro do isolamento social da peste bubônica que estava afetando a Inglaterra naquela época. E ele se isolou juntamente com as outras pessoas, e lá ele escreveu a tragédia
de Hamlet. Outro ponto interessante também, que no isolamento social, Isaac Newton, ele dentro da sua casa, também com a peste negra, também chamada de peste bubônica, em 1665 e 1666, você ter noção que o isolamento social já acontece há milhares de anos. Quando tem uma doença, a melhor forma de tratar, quando você não conhece ela, é o isolamento social, que é o que está sendo feito hoje. Não se conhece a doença, conhece como ela mata, mas não se conhece como se curar ou se prevenir de forma a não um medicamento, por exemplo. Não tem medicamento que previna ela. Na mesma época acontecia ali. Então Isaac Newton, ele cria a lei da gravidade, os cálculos que nós temos hoje, uma série de coisas também que ele foi criando naquela época em 40 dias. Era uma quarentena. Ele se isola e começa a criar esse tipo de coisa. Muito legal ouvir isso, Jefferson. Assim, e aí fica a pergunta, você teve algum pensamento intrusivo? Né? E observe esses exemplos que o reverendo Jefferson está nos dando, porque justamente esse exemplo mostra que, aproveitando então esse período da quarentena, você pode produzir coisas, né? Aumentar a sua gama de conhecimento, aumentar os seus relacionamentos familiares, enfim, produzir ali algum tipo de benefício para si e quem sabe até para a humanidade. Né? Cursos online, tem vários cursos online gratuitos, no Senac, na Fundação Bradesco, também tem vários cursos lá, até mesmo no Ministério da Saúde, temos vários cursos lá direcionados a essa área, de atendimento ao público, de cálculo, de química, de inglês, vários cursos online gratuitos que a gente pode crescer, né, na área intelectual. E também tem a nossa Bíblia, você pode crescer intelectualmente lendo a sua Bíblia. Uma coisa que é interessante sobre esse momento é por que nós ficamos alegres quando está chegando o sábado e o domingo? Você sabe me dizer? Bem, como pastor... Não, sem ser como pastor, né? Sem ser como pastor. Sem ser como pastor. Por que a gente fica alegre quando chega na sexta-feira? Por quê? O que vocês acham? Seriam as folgas? Olha só, sextou. Não é assim que o professor fala? Sextou. Por quê? Você trabalhou de segunda a sexta, deu duro até sábado, muito trabalho, né? E no final de semana eu vou descansar, vou fazer isso, fazer aquilo. Por quê? Você quebra a rotina. Você começa de segunda até sexta ou sábado, o seu trabalho normal, vai trabalhar, volta para casa, almoça, né? Aquela condução, aquela rotina de trabalho. E na sexta, ou no sábado e no domingo, você quer ter aquele livramento daquela rotina, você pode fazer algo fora da rotina. Em momentos de isolamento social, que nós estamos vendo hoje, uma das coisas que nós menos gostamos, que é a rotina, se faz necessário agora. Ter um horário para acordar, um horário para dormir, um horário para estudar, colocar horários, criar uma rotina de dentro de casa. Férias. Estamos em férias. Tirei férias, trabalhei, quero descansar. Primeiro dia você acorda lá 9, 10 horas. Segundo dia, 9, 10 horas, 11 horas. No terceiro dia você já está cansado de ver a cama. Aí já começa a querer levantar um pouco mais cedo. Aí qual horário? O horário que eu trabalho. Começa a levantar aquilo, porque o teu corpo já está acostumado àquilo. Então você quebra essa questão do descansar. A rotina, então, ela é saudável. A rotina é saudável. A gente tem que criar uma rotina, isso, né? Isso. No caso, termos a preocupação e cuidar de termos uma rotina na nossa casa. Ainda que estejamos em quarentena, né, ter esse horário bem certinho de acordar, de dormir, né, das refeições, né, das atividades. E eu acho que uma coisa dentro dessa rotina, que eu acho que é interessante, é quebrar algumas coisas que estão acontecendo. Quando eu falo às vezes com a minha mãe, eu falo com ela assim: mãe, como é que está a sua rotina? Perguntei a ela como é que estava a rotina. Ela, ótima, eu levanto, sento no sofá, depois levanto, almoço, volto pro sofá, depois eu falei assim: mãe, então esquece o sofá, né? Desliga a televisão, vai ouvir uma música, vai ler a Bíblia, ou vai ler um livro, ou enfim, vai fazer uma outra atividade, porque também nessa rotina, às vezes a gente faz uma rotina muito limitada, né? Muito dependente somente de um determinado meio de se distrair, né? Isso também é um perigo, né? Eu citei aqui Isaac Newton e William Shakespeare. Duas coisas que eles tiveram e como exemplo para nós hoje. Duas coisas. Primeira dela, isolamento social e quarentena, eles tiveram, nós também estamos em. A segunda coisa que eles tiveram, que nós precisamos ter, é que não existe o isolamento da nossa mente. A mente, ela não pode ficar isolada.
ela precisa ficar em funcionamento. Mesmo que venham os pensamentos, você diminua os pensamentos em relação àquilo. Pensar é normal, pense sobre ele, mas vença ele, porque é apenas um pensamento, não corresponde à realidade. O que eles fizeram foi transformar os pensamentos intrusivos, aqueles pensamentos negativos que estavam aparecendo, em algo bom. Não vou me deixar vencer por isso. Eu não sou assim, então eu vou criar algo novo. E eles começaram a criar isso. Criaram várias teorias, várias peças teatrais, várias músicas. Normalmente um compositor, ele quer fazer um disco novo, uma série de músicas novas, a primeira coisa que ele faz é se isolar. Ele se isola e cria. E o objetivo dele, a rotina dele no isolamento é criar a música. E essa rotina precisa também ser presente nas nossas vidas, principalmente agora. Temos uma prorrogação de 15 dias, faltam 10 dias, mas possivelmente ele vai decretar um pouco mais desse isolamento, um pouco mais aberto, mas o isolamento vai continuar em algumas coisas, em algumas áreas. Então, nós não sabemos até que ponto isso vai influenciar a nossa vida, né? Que a mente não para, né? Então a mente continua, e aí aquele negócio, mente vazia se torna sempre um perigo, porque pode levar a gente para caminhos que depois nós vamos ter dificuldade de sair e vamos lamentar por ter trilhado. Mas, Reverendo Jefferson, caminhando um pouco mais, espero que, enquanto os meus assessores aqui não passaram nenhuma pergunta, né? Não sei se alguém que está nos assistindo tem interesse em fazer alguma pergunta, vai lançando aí que nós vamos tentar verificar aqui com o nosso irmão. Ok, e como construir então uma rotina? O senhor falou de termos horário para levantar, horário para dormir, né? Ter os horários estabelecidos, mas tem mais dicas, coisas que nós possamos ter na nossa rotina que vai trazer essa saúde mental? Analise a sua rotina anterior, o que você fazia antes. Quais os horários que você acordava, quais os horários que você dormia, quais os horários que você almoçava, jantava, fazia o seu lanche. Mantenha esses horários de acordar, dormir e fazer as suas refeições. E dentro desses espaços onde você não está trabalhando em home office, a grande maioria está trabalhando, mas outros não, você cria uma rotina, por exemplo, botar o seu computador em ordem. Você vai pegar um livro que você leu uma parte e não leu o restante. Cria uma rotina de fazer um livro, fazer uma leitura. Você falou de maratonar uma série. Maratonar uma série, você pode fazer isso 2, 3 capítulos e para e vai fazer outra coisa. Você tira aquela obesidade de ficar parado, obesidade no sentido de ficar parado, né, na frente de uma televisão, e você começa a fazer outro tipo de coisa. Cria uma rotina para você assistir a sua série. Determinado horário eu vou assistir minha série, determinado horário eu vou assistir aquele filme, determinado horário eu vou fazer isso. Então você cria uma rotina, mesmo que você tenha que escrever isso. Você escreva isso, ou coloca no celular para ele despertar, para ele te ajudar nesse sentido, que a tecnologia está aí para isso. Lembrando também que o isolamento você pode compartilhar via redes sociais ou qualquer outro tipo de instrumento daquilo que você está fazendo e convidar alguma pessoa para também fazer aquilo junto com você e trocar informações sobre. Ontem eu recebi uma chamada no WhatsApp do meu treinador, né? Meu mestre lá de luta, tá aí, mestre Gabriel, tá mencionando o senhor aqui, reclamando porque eu não entrei nos grupos lá de treinamento online, até porque hoje, assim, como é que eu vou treinar artes marciais online? Eu achei aquilo muito estranho, mas ele reclamou, ele fez conta, não, vem participar conosco. Atividade física é essencial? Atividade física é essencial. Entre uma série e outra, você levanta, dá uma volta na casa, você mora em casa e tem quintal, dá uma volta no quintal, volta, levanta um pouquinho, estica, faz um mini alongamento, lembrando que você está em um período parado e um alongamento excessivo pode ter até uma certa lesão. Então você cria um alongamento bem leve, mexa-se dentro de casa, levante para beber água, levante para tomar um café, principalmente beba água em pé, beba o seu café ou tome o seu café em pé, depois volte quando você estiver fazendo alguma coisa ou outra, não pegue o seu café e leve até onde você está vendo uma série ou mexendo no computador. Faz aquele tempo você em pé, saboreando o seu café, bebendo sua água, bebendo o seu refrigerante ou seu suco, naquele momento ali. Aproveite o momento ali, lave o que você sujou, já coloca no lugar. Isso você vai criando tempos, você vai mudando a sua rotina e tirando isso de dentro de você também. Porque tempo você tem. Tempo você vai ter. Tempo você tem, você está dentro de casa, então tempo você tem. Não acumule coisas. Acumular. Não acumule coisas para fazer.
você acumula coisa para você, você vai ficar farto. E a mente humana não gosta de trabalhar com essa coisa de farto, de sobrecarrego, né, de você ter aquilo na sua mente. A mente humana, ela não foi feita para isso, tanto que ela foi feita para estar em movimento. Quando se tem uma epidemia, na época antigas, hoje em dia é isolamento, na época antiga também tinha isolamento, mas muito tempo atrás, quando se tinha uma epidemia de uma doença, ou você isolava a pessoa que era doente, ou você com a sua tribo inteira se locomovia para outro lugar que era sadio, deixando os doentes para trás. E eles iam morrer, porque não tinha doença, não tinha cura, não tinha tratamento, alguns iam morrer, outros talvez até ficassem, ou tivessem cura, porque o organismo, né? Mas aquele grupo inteiro saía daquela região e ia para outro lugar, uma região saudável. E era assim, porque o mundo era muito maior, tinha muito menos gente no mundo. Hoje em dia a gente não pode fazer isso. Então você tem que criar uma rotina para que você tenha essa barreira em torno de você, para que esses pensamentos, essa forma de viver, não atrapalhe você no futuro, porque isso pode acabar. E quando você retornar, você vai retornar em pleno pique. Então, quando você retorna em pleno pique, você tem que demonstrar que você fez alguma coisa, que você não ficou parado. Um dia desse, eu estava lá em casa e conversava com o meu filho, falou assim: filho, você estava numa rotina de estudo, acordava cedo, chegava tarde, o dia inteiro na escola, o que você está achando agora em casa? Ih, pai, está muito bom. Estou em casa o dia inteiro, fico aqui, né, ver os filmes que ele gosta de ver, os videogames. E aí eu comentava com ele, assim: mas filho, tem que ter cuidado porque nós nos acostumamos e a quarentena vai acabar, né? E a gente precisa sair dela com a mente firme, né? Com os nossos hábitos e com o corpo saudável. A mente, o exercício da mente, por isso que eles falam exercício da mente, é muito parecido com o exercício físico. Quando você não faz exercício físico, o músculo atrofia. Quando você não exercita a sua mente, o seu pensamento atrofia. Você tem dificuldades em raciocinar determinadas coisas e você logo desiste. Quando você está com o cérebro em movimento, em exercício, você consegue ter noção, ter probabilidades maiores, você alenca respostas maiores ou buscas maiores para resolver determinado problema. Quando você está com ela parada, a primeira que vier à frente vem. A primeira que vier, coloca. É igual aquela prova, você múltipla escolha e você começa só a chutar C, não tem nem a probabilidade ou a esprante de ler as outras respostas. Você já vai marcando tudo C, porque o cérebro já está acostumado com você. Okay. Bem, então, como é que você está em casa? Pensando sobre isso, os seus pensamentos, né? Pensando em muita coisa, esses pensamentos têm levado você a ser proativo dentro da sua própria casa, com as pessoas ao seu redor. Qual é a sua rotina? Já tinha pensado nisso? Você precisa sentar e escrever a sua rotina de toda essa quarentena para você sair dela, porque a quarentena vai acabar. Graças ao bom Deus, né? O mal é circunstancial, o mal acaba, o mal passa. E a gente precisa sair dela, né? Firmes, né? Saudáveis, para que possamos trilhar a nossa jornada como sempre fizemos, trabalhando, estudando, todo mundo tem suas obrigações. Eu vou pedir então um pequeno pause agora, vamos fazer uns 3 minutos aqui de pausa e voltamos para ver as perguntas que possam ser feitas. Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, pode fazê-lo. Nós voltamos em 3 minutos. Voltamos? Bem, estamos de volta. Agradeço a todos que têm assistido, têm aí colocado suas considerações. Olhei junto à minha assessoria aqui, né? Não tivemos uma pergunta específica, mas já alguns ali citando que vão montar suas agendas de rotina, de atividades, né, diárias. Isso é fundamental, vai trazer bastante saúde. Faça suas atividades físicas, né? Conforme falou aqui, coisa bem simples, se você já fazia, né? Não deixe de se esticar um pouco, porque às vezes nesse momento onde nós ficamos somente em casa, pode ser que surjam algumas complicações nessa área, então se preocupe quanto a isso, ok? Mas aí eu fiz uma pergunta, né? Então eu vou fazer uma pergunta aqui para o Jefferson. Dentro dessa situação, Jefferson, a gente está em casa, a gente vê aí os nossos governantes, né, dizendo do alarme que muita coisa talvez um pouco apocalíptico demais, né? Mas outras coisas a gente sabe que é verdade, é isso mesmo, do risco que o vírus causa, da preocupação com os anciãos, com os nossos irmãos mais idosos, familiares mais idosos, bem como também
a questão econômica, então muita gente preocupada, como é que vai fazer com o seu trabalho. Isso tudo é uma carga de pensamentos que são difíceis de lidar e preocupantes, sem dúvida, né? Isso deixa a gente bem limitado, porque você se sente fraco, né, para fazer. E aí a pergunta é o seguinte: nesses momentos que eu posso estar triste, talvez até um pouco querendo chorar, vale a pena eu me manter firme em prol dos demais que estão ali comigo, reprimir esse sentimento? Como é que eu lido com isso dentro de casa? Bom, a ideia é sempre você compartilhar seus pensamentos, abrir seus pensamentos, mas tem que levar em consideração também que as pessoas dentro da sua própria casa também estão sofrendo essa mesma pressão. Você é um trabalhador que você está em casa e está tendo dificuldade de manter o sustento. A pessoa que está dentro da casa com você também está vendo isso. Então, ela está vendo o teu sofrimento. Quando você quer compartilhar isso com ela, ela já sabe o que ela está vendo. E agora ela vai começar a guardar aquilo que você também tem. O ideal, assim, é você compartilhar com uma terceira pessoa, um amigo, um parente, aquela pessoa que você é mais próximo, que sabe que vai te ouvir. Mesmo que essa pessoa também não possa nem te ajudar financeiramente, mas só de te ouvir, ela vai te dar um alívio momentâneo sobre aquela situação. Lembrando também que isso é momentâneo. Tem que trazer uma agenda, uma rotina de pensamentos, que isso é momentâneo. Não trazer logo para cima de você, para cima do seu pensamento, que isso vai acabar com a sua vida, que vai ser assim, vai durar muito, e o que eu vou fazer, você entra realmente no desespero. A maioria dessas situações são muito mais passageiras do que permanentes, né? Muito mais passageiras do que permanentes. Então, ter o controle em si, né, do que aquilo que está acontecendo, faz com que você pense um pouco mais sobre conversar determinadas coisas. Por exemplo, você falou sobre as notícias que passam na televisão, o governante que fala isso, uma outra mídia que fala aquilo, uma outra mídia que fala outra coisa, né? Então você está em casa, na hora do noticiário, você pondera as informações. Você está vivendo o momento. Então você tenta pegar apenas a parte positiva daquilo que está acontecendo. Todos os governantes pensam primeiro, eles agem de acordo com a tragédia. Governantes, desde que o mundo é mundo, eles só agem de acordo com a tragédia. Eles não pensam futuramente. Só teve um governante que pensou futuramente, que chamaram ele de maluco, né, de louco por estar pensando dessa forma, foi Juscelino Kubitschek. Quando ele pensou em construir Brasília, falou: para que? A capital é o Rio, está tudo aqui, está tudo pronto, para que construir um negócio lá no meio do nada? Né? E hoje é uma capital e é referência em relação a muitas coisas relacionadas a isso. Então, quando você tem um pensamento, aquele pensamento ele precisa ser construtivo. Está acontecendo isso? Sim. Como que eu posso trabalhar esse pensamento para que ele se torne positivo? Sobrecarregado. A pessoa que está dentro da sua casa também está sobrecarregada. Seus filhos também estão sobrecarregados. Então, aquele gestão vai levar a sua também. Então, o ideal é você pensar sobre isso, pensar sobre alguém que possa te ajudar nesse momento, pelo menos na rede social, WhatsApp, tem várias coisas assim que você pode conversar com N pessoas em vários lugares. Ótimo. Então, lembre-se que esses pensamentos, eles podem não ser, boa parte, não caracterizar a realidade, e pode ser que esse sentimento de preocupação e tristeza passe se você criar uma rotina saudável. Então, tenha atenção quanto a isso. Reverendo Jefferson, né, já de antemão agradecendo sua presença aqui conosco, né, quero te dar a oportunidade de você também fazer suas considerações finais e fazer sua despedida. Eu que agradeço estar com vocês aqui, né, poder participar desse momento singular na vida da igreja e na vida das pessoas também, que eu duvido muito que alguém aqui tenha vivido uma quarentena, né? Eu acho que é muito pouco provável. Nem quando foi o H1N1 não teve quarentena, e nós estamos vivendo um momento ímpar e singular, que possivelmente só daqui a 100 anos já aconteceu algo parecido com isso, né? Queira Deus que a gente não esteja mais aqui para ver isso acontecer, mas pense de forma positiva, coloque os seus pensamentos em ordem, crie uma rotina de trabalho, uma rotina de respirar a vida nesses momentos, lembrando que a quarentena vai acabar, a vida vai voltar ao seu princípio de normalidade e você precisa estar bem. Você precisa estar entendendo aquilo que está acontecendo para você produzir cada vez mais e viver uma vida melhor. Pense sempre no seguinte: aquilo que está acontecendo vai passar
e você vai ficar e você vai vencer. E esse seu pensamento de forma construtiva vai fazer com que você cresça ainda mais nas suas áreas, tanto material como espiritual. Cresça nesse pensamento de forma construtiva, pensando sempre de forma positiva. Ok, Reverendo Jefferson, obrigado mesmo pela sua orientação, pelas suas sugestões aqui da nossa caminhada nesse período de quarentena. A todos os que nos assistiram, Deus abençoe ricamente. Deixo aqui um convite, daqui a mais ou menos 10 minutos estaremos iniciando o culto que será transmitido. Você está convidado a participar conosco também desse culto em adoração. Hoje, domingo de Ramos, dia da entrada do nosso Senhor em Jerusalém, dia que Ele é saudado como Hosana nas alturas, e Ele entra para nos livrar. Então agora, na vitória do Cordeiro, nós sabemos que não existe vírus, não existe quarentena, não existe nada que impeça o povo de Deus de viver a paz que só Cristo pode dar. A todos vocês, Deus abençoe e participe conosco daqui a pouco do culto. Um abraço.